Bom, pessoal, agora a gente muda de assunto, sai do Brasil para tratar de um tema internacional que a gente vem, inclusive, falando aqui no programa desde a semana passada: a guerra na Ucrânia. Isso porque na sexta, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, um dos dois protagonistas desse conflito. Já ontem, Trump se reuniu presencialmente também com Volodymyr Zelensky, que é o presidente da Ucrânia. E ainda ontem à noite, depois que a gente encerrou o programa, inclusive surgiu essa notícia de que Trump anunciou que haveria o primeiro encontro mediado por ele, presencial, entre Putin e Zelensky pela primeira vez em 3 anos e meio de guerra. E sobre esse tema a gente conversa agora com Rubens Duarte, ele que é especialista em relações internacionais, doutor em política e estudos internacionais pela Universidade de Birmingham, no Reino Unido, e professor de ciências militares da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Rubens, seja muito bem-vindo aqui ao Poder Expresso. Boa tarde para você. Boa tarde, Lara. Boa tarde a todos e todas que nos assistem. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Rubens, o que a gente pode esperar desse primeiro encontro presencial entre Zelensky e Putin? Pode sair uma boa notícia em relação a avanços de um acordo de paz dessa reunião? Olha, o que a gente pode dizer é que o acordo nunca esteve tão próximo, todavia, ainda há muita coisa para ser discutida. Né? Essa guerra começou, na verdade, por causa da expansão militar e política da Europa, né, e aliados dos Estados Unidos em direção à Rússia, e a Rússia não aceitou essa expansão. A questão territorial, né, o Putin já tinha conquistado o território que mais lhe interessava em 2014, quando invadiu a Crimeia. Hoje em dia é uma questão mais, obviamente, tem a questão territorial, uma questão de expansão, né, uma vez que a Rússia já expandiu o avanço das suas tropas, né, o controle do território, mas o principal questão que vai ser negociada são essas garantias de segurança, ou seja, o que garante, né, após o cessar-fogo, que a Rússia não vai novamente avançar em direção à Europa. É sobre isso também que os líderes europeus estão com preocupação. Né? Eles querem saber se eles não vão voltar a ser agredidos, né? Se a Rússia vai voltar a ser uma ameaça. E, obviamente, isso é uma coisa muito sensível, porque a Rússia não quer um guarda-chuva militar dos Estados Unidos e nem da Europa em suas fronteiras. Então, essas garantias vão ser a tônica das próximas discussões e talvez seja a parte mais delicada para se resolver para que a guerra chegue ao fim. Né? Porque a parte territorial me parece muito claro que a Ucrânia vai ceder parte do seu território, ainda que não seja oficialmente, ainda que não assine, né, e reconheça a soberania russa, me parece que alguns territórios perdidos vai ser irreversível. Né? A Rússia invadiu militarmente, ganhou, sentou no território ucraniano e vai ser muito difícil tirá-la de lá. Agora, Rubens, o presidente Donald Trump, né, ele vem com um discurso desde sexta-feira de que estamos no momento mais próximo de um acordo de paz de toda essa guerra, né? Na sua opinião, na sua visão, o que falta de fato para que esse acordo de paz seja firmado entre Rússia e Ucrânia? A Ucrânia ainda vai precisar ceder muito à Rússia para que esse acordo aconteça? Eu concordo com o Trump no sentido que estamos mais próximos do que nunca. Né? Mas isso está acontecendo porque o Trump retirou o seu. Caiu? Pessoal, a gente perdeu a conexão com Rubens Duarte, especialista em relações internacionais, que estava falando com a gente, né, comentando sobre a guerra na Ucrânia e o momento atual. A gente lembra aqui que na semana passada, na sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu com Putin, ontem com Zelensky, e anunciou então ontem à noite o primeiro encontro oficial entre os dois presidentes. Rubens está de volta, pode continuar. Eu peço perdão a todos que estavam assistindo, né? Enfim, acontece. Mas o que eu estava falando é que eu concordo com o Trump no sentido de que nunca estivemos tão próximos. Né? Mas isso acontece porque o Trump ele mudou o posicionamento que vinha desde George W. Bush de apoiar a expansão da OTAN e apoiar a expansão da influência política europeia sobre a Ucrânia. Né? Então, a Ucrânia ela não consegue guerrear com a Rússia, não tem capacidade bélica, nem econômica, nem política, nem nada, se não tiver o apoio das potências europeias e também dos Estados Unidos.
Uma vez que os Estados Unidos retira esse apoio, né, abandona um tradicional aliado, obviamente a Ucrânia não consegue sustentar a guerra contra a Rússia. Então, essa pressão dos Estados Unidos por um acordo para o fim da guerra é decisiva para que aconteça o acordo. Agora, o acordo me parece que será muito desfavorável para a Ucrânia, né? Porque perder território, né, redesenhar suas fronteiras, além da humilhação política, além da derrota, né, e da militar de todas as vidas. Perdemos de novo a conexão com o Rubens Duarte. Vou pedir para o pessoal da operação ajustar o que estiver acontecendo de falha, né, com a conexão de Rubens. Enquanto isso, a gente retoma aqui a explicação, né, que eu acelerei porque Rubens havia retornado, de que Trump teve o primeiro encontro, né, com Putin, o presidente da Rússia, na sexta-feira, o primeiro encontro depois de uma série de rusgas que aconteceram entre a Rússia e os Estados Unidos por causa da continuidade dessa guerra. A gente lembra aqui que houve uma série de ameaças por parte dos Estados Unidos, diretamente por parte de Donald Trump, em relação à Rússia, para sanções econômicas, caso não chegasse a um acordo de paz. Rubens, pode continuar a sua resposta. Oi, Lara. Então, se não der certo, depois a gente muda o tipo de conexão. Mas o que eu vinha falando é que, de fato, parece uma coisa decisiva a mudança de apoio, né, que o Trump teve em relação à Ucrânia. A Ucrânia não consegue resistir à guerra, né, com a Rússia, né, uma outra escala militar, uma outra escala política e econômica, sem o apoio da União Europeia, né, sem o apoio das potências europeias e dos Estados Unidos. Uma vez que o Trump muda esse posicionamento, a Ucrânia não tem outra solução a não ser negociar. E aí vai ser um acordo muito traumático para a Ucrânia, porque além da derrota militar, né, que parece clara para todo mundo, perdeu o controle do território, perdeu muitas vidas, né, perdeu parte da sua economia, também tem a humilhação e a perda territorial. E isso é muito traumático, né, para um país, né, que, enfim, já teve tantas perdas, já teve tantos acordos ao longo do tempo, e cria uma situação de insegurança muito grande. O Zelensky está querendo negociar essas garantias de que não vai haver uma nova guerra por meio de compras massivas de material bélico dos Estados Unidos, o que agrada o Trump, obviamente, porque é mais material bélico que ele vende. Só que não parece que o Trump vai aceitar isso, que o Putin vai aceitar isso. O Putin também não aceitaria, por exemplo, a presença de tropas europeias ou dos Estados Unidos na Ucrânia, porque isso seria trazer tropas europeias de outras potências mais para perto de suas fronteiras. Então, acho que a negociação vai ser mais em torno dessas garantias, né, de como garantir que a Rússia não vai atacar novamente, e até aí há também quem critique se é possível haver alguma garantia definitiva, né, porque a Rússia tem uma tradição recente de expansão e histórica também, ou como que isso vai ser negociado, né, para que a Europa fique satisfeita e para que a Rússia fique satisfeita também. O Trump me parece que ele quer parar quase a qualquer custo essa guerra, mesmo que seja decretando a derrota da sua tradicional aliada, a Ucrânia. Pois é, e falando justamente sobre isso, né, pegando esse gancho que você trouxe de Trump parece querer terminar com essa guerra a qualquer custo, porque inclusive foi uma promessa de campanha dele, né, de que ele acabaria muito facilmente com essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Encerrar de fato esse conflito que já dura mais de 3 anos e que tem tantas minúcias pode fortalecer muito a imagem de Donald Trump no cenário internacional? Sem dúvida nenhuma, para o ambiente doméstico do Trump, ele pode vender isso como uma vitória. Né? Você está muito correto ao dizer que ele foi uma promessa de campanha dele, ele chegou a dizer que terminaria a guerra no primeiro dia com um telefonema, o que não veio acontecer, né? Mas vem num esforço de prestígio pessoal do Trump, que ele tem essa campanha dele, né? Esse ego dele, esse perfil dele, dizer que ele resolve as coisas, que ele é capaz de promover a paz no mundo, né? Inclusive ele está fazendo em plena campanha aberta para receber o Nobel da Paz, o que seria curioso, no mínimo, se ele recebesse, né? Mas a gente já teve casos históricos de prêmios Nobel da Paz que não eram tão amantes da paz assim, mas isso vem muito do perfil dele, né? Então, se a gente se lembrar, ontem foi captado
uma fala do Trump, né, que quando ele cochichou para o presidente francês Macron, né, só que o microfone captou, dizendo o seguinte: não, o Putin quer fazer um acordo e ele quer fazer esse acordo por mim, para me ajudar. Como se toda a questão geopolítica, toda a guerra, todos os interesses econômicos, políticos, militares, territoriais não existissem. E, na verdade, o acordo de paz seria por ele, né, a pessoa. O Putin, isso mostra que o Putin é muito hábil também para jogar com essa característica do Trump, né, e convencê-lo de que ele é a pessoa a trazer a paz e tudo mais, e ele consegue vender isso como uma vitória para o seu eleitorado. Eu acho que isso também faz parte do jogo político do Trump, ainda que internacionalmente, terminar a guerra hoje, do jeito que está, é aumentar a insegurança da Europa e, claramente, da Ucrânia. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.